A todos, sejam todos bem-vindos em mais uma ciranda cultural, que a gente tem muito prazer de receber todos aqui no CEAP. Vou apresentar as nossas convidadas dessa noite, né, para discutir o tema da adoção, baseado no filme, que a gente vai passar um trecho do Meu Malvado Favorito. Então, eu tenho aqui a Morgana Bortolini, né, conhecida nossa, da casa, psicóloga, supervisora, professora, membro aqui do CEAP, ex-presidente, né, membro do conselho. E temos também o prazer de receber a Patrícia Langlois, né, que é arte educadora, escritora, ilustradora. Então, acho que a gente vai ter aí um agradável início de noite nessa sexta-feira. A Patrícia trouxe alguns livros dela que podem ser comercializados, acho que estão lá no fundo, né? Tem o valor de R$30, depois todos podem ficar à vontade. Os certificados já estão ali no fundo. Conforme vocês forem indo, podem ir pegando. E acho que é isso, assim, é uma atividade organizada pelo setor de adoção, junto com a comissão científica. Nós estamos no mês da adoção, né? Dia 25 se comemorou o Dia Nacional da Adoção. Já tivemos outras atividades muito ricas, né? E acho que agora a gente encerra com essa atividade, assim, lúdica, criativa, né? Então, não sei quem que quer começar, como é que... Nós convidamos que eu comece. Então, boa noite. Até tinha oferecido a convidada, né, a começar, mas a Patrícia achou melhor que eu começasse. Então, primeiro eu quero dizer assim, que eu me sinto muito contente pelo convite, de estar aqui na frente de novo, depois de algum tempo. O CEAP sempre me mobiliza muitas emoções muito fortes, no geral muito boas. E eu quero parabenizar também o setor e o CEAP, né, por esse mês, pelas atividades, aquele último evento que teve sobre adoção, que foi maravilhoso, que me marcou muito, né, e me aqueceu bastante, assim, fiquei pensando muito sobre o tema e sobre o filme, e eu vou contar um pouco, né, vou contar tudo, tá, Nora? Sobre o filme, tá? Como é que veio? Quero dizer primeiro para vocês que eu não sou, assim, especialista no assunto. Eu não fui convidada por isso, tá? É evidente que eu tenho alguma experiência no assunto, tal, da adoção, mas a Norma, especificamente, também sempre associa, né? Lembra de mim sobre esse filme, porque eu gosto muito desse filme. E a gente conversa sobre isso há muitos anos, né? Desde que surgiu. Então eu vou contar para vocês como é que o Meu Malvado entrou na minha vida, né? Eu tenho um filho que tem 9 anos e quando ele tinha, assim, estava me lembrando assim agora, entre 5 e 6 anos talvez, ele até nem dominava assim bem a leitura. Nós entramos num desses Bourbons e ele viu assim o cartaz e disse: eu quero ver este filme, Meu Malvado Favorito. Aí eu olhei assim e disse, não, mas ele não tem esse traquejo assim, para ler o nome do filme, ele já conhecia esse filme. Aí eu olhei assim, Meu Malvado Favorito, eu não vou levar meu filho ver um filme chamado Meu Malvado Favorito, né? Isso aí deve ser um filme assim, até nem imaginei que fosse um filme infantil. E ele continuou, eu quero ver esse filme, eu quero ver. Daí eu vi que ele já tinha visto o filme na escola e falou tanto do filme que eu levei ele. E eu fiquei encantada pelo filme, né? E comentei, é um dos filmes de criança que eu mais gosto, né? E aí comentei com o Norma. Então, assim, eu tinha ingressado no setor de adoção um tempo, comecei a estudar com o pessoal e fui a alguns encontros e adorei, achei maravilhoso, mas eu não consegui seguir porque eu estava envolvida com outras atividades. Mas aquilo sempre reverberava na minha cabeça, o assunto, e daí o filme disse, não, mas vocês vão ter que discutir o filme, porque o filme é muito bonito, né, para se falar sobre adoção e tal. E aí, finalmente, vocês imaginem, né, o Lourenço tinha 5 a 6 anos, o Lourenço fez 9 anos, semana passada, eis que vem o filme e a Norma me disse, e tu foste convidada, porque tu falou muito sobre o filme, né, e então eu fiquei muito feliz assim, né, de poder compartilhar com vocês várias coisas que
né? A Patrícia está aqui junto da gente, né? Uma educadora que fala que é um artista, né? E essa junção da arte nos ajuda muito a entender muitas coisas, né? A gente se apropria muitas vezes do que trata da literatura, o cinema, os filmes. Então, eu queria dizer para vocês que eu não tenho nada assim formal, foram coisas que eu vim pensando. Bom, então essa semana passada, eu falei para o Lorenzo que eu ia comentar o filme, meu filho, e aí nós conversamos muito sobre isso. Então são ideias, assim, coisas que, né, que a gente foi acumulando assim, ao longo do tempo, e eu vou compartilhar com vocês, eu tenho o prazer de compartilhar com vocês. Eu entendi que vai se passar uma vinheta do filme, alguma coisa assim, pra gente aquecer. Quem daqui viu o filme? Ah, tá. Então tá. Né? Roubamos a estátua da liberdade. Aquela pequenina lá pelas Vegas. Atenção, por favor. Ei, foi mal. O quê? Vai me encolher! Ah, eu odeio esse cara. Alô? Vocês não vão chorar, assolar o nariz, arrotar e nem soltar bum. Nada de sons irritantes. Isso também é um som irritante? Nós vamos praticar um verdadeiro crime do século. Nós vamos roubar captura. Eu encolho a lua, eu pego a lua, sento no vaso sanitário. Ora! Quando eu acabar com o grupo, ele vai implorar por misericórdia. Temos que avisá-lo. E rápido! Três gatinhos começaram a bocejar. Agora faz eles beberem o leite. Nossa, isso é horrível. Gostam mesmo disso? Tudo que você tem que fazer é derrubar aquela nave espacial. Oh, tem alguém com cara feia. Ok, é a minha vez. Derrubem! Não vá. Meu malvado favorito. Não vai quanto tempo assim. Não, nós temos tempo. Então tá, começa. Depois a gente fala, né? O pessoal, no geral, aqui é da área psi. Bom, então, a história, basicamente, né? Vou falando agora, assim, contando mais ou menos em termos, como eu fui entendendo, assim, em termos... mais trazendo para a nossa área, assim, o Gru, né, é uma pessoa que, como as meninas, né, as meninas são órfãos, e o Gru, de uma certa forma, também, né, acho que começa o filme, é um encontro, né, de uma orfandade, o Gru com uma mãe que não o olhava, que não reconhecia, né, nos seus gestos espontâneos, nos seus gestos de crescimento, né, quando ele vai mostrar, né, que ele, né, o que ele construía, a mãe o olhava de uma maneira, né, totalmente desvalida, sem pai, né, e ele se apresenta ali como um malvado
não é um malvado, um psicopata, né? Não é um malvado, é um cara que está ali buscando bons objetos, buscando boas identificações, identificado com as más figuras da história dele, né? E que, então, o encontro dele com a história da adoção se dá quando ele vai se valer, né, das meninas para executar um plano onde, o que ele busca, assim, basicamente? Ele busca o reconhecimento da mãe, né, basicamente. Ele rouba, então, o grande roubo da lua, que a mãe, então, imaginava ele sendo um vilão importante, ele vai impressionar a mãe. E a lua, né? A lua é o símbolo, assim, da feminilidade, da mulher, que expande, que é branca, o leite, né? De alguma forma, então, tá. Você vê nas meninas a possibilidade de usá-las, né, para esse fim. Acontece, né, o inusitado, que quando as meninas entram na vida do grupo, acontece uma bagunça, né, de alguma forma elas bagunçam completamente o esquema de funcionamento mental dele, né. O Guru morava numa casa escura, fechada, fria, né, uma família que ele pôde montar, aquele cara que trabalha lá com ele, que é uma espécie de um pai, né, que é um cara, e os Minions, que são uma graça, né, que são meio, trabalham para ele, são meio os filhos dele, não são bem humanos, mas tem alguma coisa de humano, de infantil, né, e vem as meninas, então, né, no primeiro projeto dele era isso, era usá-las até quando ele chega com as meninas, uma se mete, né, dentro de um negócio pontudo, e aí sai um suco vermelho, se não se lembrar, né, e a caixinha de suco que furou, e ele diz, perdemos uma, então agora só temos mais duas, né, se não tivesse, assim, né, mas ao mesmo tempo, assim, claro, é chocante, é mal, mas ele fala de um jeito, né, que tanto que as meninas não eram bem o que elas queriam, mas a coisa vai indo, e elas vão se apropriando daquele espaço, ele num primeiro momento intolerante, como a cena ali, né, vocês não soltem puns, não façam barulho, não arrotem, não sei o quê, não sejam, não tinha infância, não tinha alegria, né, não tinha vitalidade, não tinha a possibilidade, assim, eu entendo isso como um esquema fechado de funcionamento dele, né, mental, frio, quer dizer, não me baguncem aqui, né, e elas absolutamente não obedeceram em nada, né? Elas bagunçam, elas entram, elas furungam, elas vão descobrindo, né? E surpreendentemente ele vai abrindo espaço, né? Vai meio se assustando, meio cedendo, por nada elas têm, né, uma inserção e vão indo, até que finalmente executam lá o plano, né, através dos biscoitos, que entram na casa e eles têm que roubar lá o raio redutor lá para poder roubar a lua, né? E, bom, daí no momento que, depois que se dá a execução lá, né, que eles conseguem fazer o roubo, eu acho que vem a primeira cena, assim, importante, né, nesse processo da entrada das meninas e na mudança e propriamente, assim, na história da adoção, que quando eles estão no parque de diversões, né, que as meninas pedem, não tem a menor chance, né, ele diz, não, né, nem pensar, isso de brincadeira, de infância, de entrada do símbolo, né, da brincadeira, da soltura, da outra possibilidade de lidar com as questões, nem pensar, né, está dizendo que isso aí está fora de cogitação. Mas elas insistem de uma maneira que ele vislumbra, então, a possibilidade de descartar as meninas, porque o plano já está pronto, né? Ele não precisa mais delas, porque ele queria até então. E aí, né, acontece, é um arco, assim, a cena que eu mais gosto do filme é no parque de diversões. Então, quando ele, primeiro